Olá, irmãos, eu sou Neilson Lopes, eu espero que você já tenha se inscrito no nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Essa é a sequência do vídeo Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Então, se você já estava assistindo a primeira parte, nós vamos dar continuidade à formação agora. Se você não assistiu a primeira parte, é bom que você assista a primeira parte depois, para que você possa também ter, vamos dizer assim, o conteúdo por completo. Estávamos falando, em um pequeno resumo, sobre essa graça de ser inteiramente do Senhor teu Deus, de viver com Ele, não por Ele, com Ele e nele. Então, é viver para Deus. Lemos o livro de Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 12. Se você quiser pegar na tua Bíblia, você pode depois aí estar acompanhando essa leitura. E agora, nós vamos ver o seguinte: como eu posso, diante de tantas vozes, tantas verdades, né? Diante de tantas pessoas dizendo o que é verdade e o que não é, diante de tantas religiões que existem, como eu posso entender ou compreender que a Igreja Católica é a Igreja de Jesus Cristo? Como eu posso ser inteiramente do Senhor se existem mais de 35 mil denominações evangélicas, que se dizem evangélicas? Como? Então é um pouco disso que nós vamos falar hoje. Uma coisa que é muito importante nós entendermos é que o embasamento da Santa Fé Católica, o embasamento da Igreja Católica, ele é feito por três pilares. Tá? Três pilares. Quais são esses três pilares? A Sagrada Tradição, em primeiro lugar, a Sagrada Tradição. E você pode já falar assim: Nilson, como assim? Na Igreja Evangélica a prioridade é a Palavra de Deus. Só que a Palavra de Deus não existia antes da tradição. Primeiro existia a tradição. Primeiro era tudo feito por tradição. Os apóstolos iam passando uns para os outros o que eles iam aprendendo dos seus anteriores. Então eles iam passando para frente o que eles aprendiam com os anteriores. Assim foi começando a igreja. A palavra de Deus, ela foi escrita no decorrer dos anos, e muitos anos depois, se eu não estou enganado, eu não tenho exatamente a data, mas eu sei que teve cartas. São Paulo escreveu cartas no ano 80. No ano 80, eu não lembro agora qual foi o ano que se juntou todos os livros e que se fechou ali a Bíblia, né? Aqueles livros da Bíblia. Mas eu sei que tem cartas que foram escritas no ano 90, no ano 80, depois de Cristo, né? Então, os livros da Bíblia foram escritos muitos anos depois da morte de Jesus, né? Mesmo os evangelhos foram escritos depois da morte de Jesus. São João vai escrever as cartas preso, né? E depois São Lucas, depois São Paulo, eles vão escrever essas cartas muito depois da morte de Jesus, né? Até porque ia ficar bem chato as coisas estar acontecendo e ter alguém escrevendo na hora ali que as coisas estavam acontecendo. Ia ser bem estranho, né? Então, depois dos ocorridos, aí foram se escrevendo ali os escritos e os primeiros manuscritos da Bíblia, que depois foi ser colocado na Bíblia. Então, esse é um ponto já inicial que a gente precisa compreender. A Bíblia, ela, como diz o padre Paulo Ricardo num vídeo que depois virou até meme, né? Mas a Bíblia não caiu do céu com zíper e tudo e foi parar debaixo do sovaco de alguém, não. Então tem muitos irmãos que acham, criticam, tacam pedra na igreja, entendeu? Mas só existe a Bíblia, seja ela Ferreira de Almeida aí, né? Sem os 6 livros da Bíblia que nós temos a mais, né? Que nós temos, na verdade, né? Não é a mais, nós temos, eles têm a menos, é diferente, né? Então assim,
A Bíblia só existe porque a Igreja Católica juntou todos esses livros, os santos católicos, a patrística da Igreja, sabe? Então, deveria ter um ato de gratidão dos protestantes para com a Igreja Católica, porque se existe Bíblia, foi porque muitos santos católicos morreram para defender a palavra de Deus. Então, se você tem algum parente protestante, não arruma confusão com ele, mas fique ciente disso. A Bíblia só existe porque foi o sangue de muitos mártires, de muitos católicos, de muitos santos, derramado para que a Bíblia existisse hoje para nós, 2000 anos depois, certo? Então, esse é um ponto que é crucial, assim, já começa por ser crucial aí. Então, a tradição, ela tem um peso muito grande. Se você parar para pensar assim, por exemplo, por que as coisas acontecem, por que celebramos a missa? Porque está na Bíblia, sim, é porque é uma tradição. Então, desde a época dos apóstolos, eles já celebraram, desde a época de Jesus, na verdade, né? Desde a última ceia, eles celebraram ali a missa. A última ceia foi a Santa Missa. Entende? Então, os ritos, como foi colocado. Então, a igreja foi se percebendo, dentro da tradição da igreja, foi se percebendo o mover de Deus através daquela repetição de atitudes que os apóstolos sempre fizeram. Entende? Então, tem detalhes. Mas lá não está falando na Bíblia que é a missa. Lá não está realmente falando que é a missa. Mas a igreja segue esse rito a partir também da tradição, além dos estudos, também a partir da tradição vinda dos apóstolos, né? Então, por aí tem outras coisas também que são tradição. Tradição. Mas e se eu não viver a tradição? Olha, como você dizer que você é católico se você não segue a continuidade apostólica, né? Então é bem complicado. Segundo ponto, segundo tripé da fé católica é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, a tradição veio primeiro, depois veio a palavra de Deus, e com a palavra de Deus veio o terceiro pilar, que é o magistério da igreja, né? O catecismo da Igreja Católica, o Código de Direito Canônico, com base na tradição e na palavra de Deus, veio-se aí a doutrina, né? O magistério. E o que o magistério faz, Nilson? O magistério muda a palavra de Deus, muda a tradição? Não. Ele explica como viver melhor um e o outro. O magistério da igreja vai organizar e explicar como nós devemos viver. E é lógico, se nós não vivemos dessa forma, tem ali também as suas orientações para quem não vive dessa forma. Eu acho que começando por essa base, a gente pode entrar um pouco mais sobre as outras religiões, certo? Então nós estamos falando sobre serás inteiramente seu Deus, serás inteiramente do Senhor teu Deus, e de repente a gente se depara com 1 milhão de religiões. Então tem muçulmano, tem judeu, tem cristão. É engraçado quando a gente fala cristão, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, tem muçulmano, tem judeu, tem católico e tem os cristãos. Não, católico é cristão. Católico é cristão. Então às vezes a pessoa separa o catolicismo do cristianismo, né? Dos cristãos. Não, o católico é cristão. Essa divisão acontece já por aí porque algumas pessoas acham que ser cristão é ser protestante, né? Ou usam o termo evangélico. Eu particularmente eu não gosto de usar o termo evangélico, vou ser bem sincero com vocês. Eu não gosto de usar o termo evangélico porque é fake news, né? Vamos ser sinceros que é fake news chamar o protestante de evangélico. Por que é fake news? Eu te explico, não tem problema nenhum, não. É fake news. Para ser evangélico, você tem que viver o evangelho.
E me desculpem novamente a sinceridade, mas quem vive o Evangelho são os católicos. Nós vivemos o Evangelho. Jesus disse no Evangelho que sejam, para que o mundo saiba que sois meu, que seja unidade. Tem unidade entre o povo evangélico, entre o povo protestante? Tem. Tem unidade deles com a gente? Tem unidade deles com outras religiões? Tem? Não, não tem. Então não é evangélico. Agora, você já viu o Papa Francisco, os bispos da igreja fazendo culto ecumênico? Já viu o Papa Francisco visitando os muçulmanos, os judeus, os ortodoxos, os metodistas, as outras religiões? Você já viu? Eu já vi um monte de vezes. Tem vídeo na internet, Papa Francisco tendo uma participação em um congresso com os protestantes nos Estados Unidos. Então, assim, nós buscamos a unidade. Então, nós somos evangélicos. Ah, mas vocês adoram imagens. Quem te falou? Você sabe o que significa a palavra adoração? Adoração significa colocar outra coisa ou pessoa no lugar de Deus. Não significa que eu não posso ter uma admiração por outras pessoas. Admiração, veneração é uma coisa, adoração é outra. Adoração é colocar a outra pessoa no lugar de Deus. E isso nós não fazemos. É extremamente proibido dentro do... lembra do tripé? Dentro de onde? Do magistério da igreja. A tradição já vivia, a palavra de Deus já vivia, e o magistério reafirma. É proibido adorar imagens. Ah, mas vocês têm imagem? Sim, mas não como adoração. Eu posso... Não está dizendo que é proibido ter imagem. Na Bíblia não diz que é proibido ter imagem. Ah, disse lá em Deuteronômio. Diz, realmente. Lá em Deuteronômio diz. Mas lá em Deuteronômio também diz, em 23, capítulo 23, o próprio Deus dizendo que é para fazer uma cobra, colocar em cima de uma vara, para quem olhar para aquela cobra ali, vai ser curado. Lá também em Deuteronômio diz que é para fazer 2 querubins e colocar em cima da Arca da Aliança. Então, mesmo Deus que diz que não podia, diz que pode. Deus se contradisse? Não. Ele disse que não podia fazer imagens para adoração, ou seja, que não era para fazer imagens para colocar no lugar dele, principalmente imagens dos reis, dos deuses daquela época. Ele disse que não podia fazer nenhuma imagem para você venerar ou para você admirar, para você achar bonito. Entende? Então a gente precisa quebrar essas mentalidades que são pouco inteligentes. Se a gente pegar a palavra de Deus e comparar, você vai ver que é bem complicado. Então nós temos algumas, meio que em resumo, né? Nós temos alguns tipos de, vamos dizer assim, de religiões. Vou dizer, né? Tipo que não são bem religiões, mas vamos lá. Só para que a gente possa compreender. Nós temos as religiões, chamadas monoteístas, né? São religiões grandes que têm somente um único Deus. Isso chamam monoteístas. Então, são religiões grandes. Por exemplo, aí, os muçulmanos, os judeus, né? Os católicos, né? Os cristãos católicos, certo? Nós temos as chamadas seitas orientais, que vão buscar a pessoa ser melhor por si só, né? Vão buscar mantras, enfim, para que ela consiga ela mesma acalmar o corpo dela, a mente dela e ser uma pessoa melhor. Nós temos aí também as pseudo-cristãs. O que é uma religião pseudo-cristã? É o caso da Universal, por exemplo, né? A Universal ela é uma pseudo-cristã, ela se diz cristã, mas ela vive com base no Antigo Testamento. Isso é um risco que muitas igrejas correm, tá? A maioria das igrejas protestantes, elas são assim. Elas se dizem evangélicas, não vivem o evangelho. Primeira coisa, né? Se diz evangélica, mas não vive fake news, não vive o evangelho. Depois, elas vivem os costumes
judaicos do Antigo Testamento e, por fim, quando alguém comete algum pecado dentro dessas igrejas, elas fazem o quê? Tratam você como se fossem muçulmanos, né? Tratam vocês assim com um rigor, com, sabe, uma coisa que não é evangélico, nem nada disso é evangélico. A partir do momento que nós nos denominamos uma igreja cristã, a base da nossa vida deve ser o Cristo. Nós precisamos viver segundo a vontade do Cristo, para Ele, né? Lembra que nós falamos? Por Ele, com Ele e nele. Então, a nossa base deve ser o Evangelho. O Antigo Testamento nós devemos tomar como referência, sim, histórica e tal, mas não como uma base evangélica. A base deve ser o Evangelho. Não pode mudar. Essa base não pode ser mudada. Porque se mudar, não é mais evangélico. Certo? Então é muito importante. Então a gente tem aí as pseudo-cristãs. Depois a gente vai ter as seitas. O que é uma seita? Uma seita são aquelas que falam de Deus, às vezes falam de Jesus, mas não acreditam na Trindade. Elas não acreditam na Trindade. Então, por exemplo, nós vamos ter aí uma bem conhecida, que é a Testemunha de Jeová, é uma seita, né? Ela tem Jesus como um grande homem que já viveu, mas não é Deus. Foi um grande profeta. Os Mórmons, né? Santos dos últimos dias, né? A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias. Então, eles têm Jesus Cristo como um santo, né? Como Deus. Em compensação, eles olham o Espírito Santo como uma força, como um mover, mas não como Deus, né? Como algo para me fazer mais inteligente, para me fazer crescer, tal. Mas não é Deus, não é Deus, sabe? Enfim. E temos outros aí também. A Congregação Cristã do Brasil também é considerada uma seita, porque também vive o costume do Antigo Testamento, sabe? Mulher de um lado, homem do outro, tal, mulher com o véu separadinho e tal. Tem costumes doutrinários deles que são baseados no Antigo Testamento. Não é baseado no Evangelho. Tá? E depois nós temos as denominações cristãs, né? Aquelas que são realmente aqueles protestantes, mas que são cristãos mesmo, né? E aí a gente pode citar aí a Assembleia de Deus, que é uma das mais antigas, se eu não estou enganado, e a Igreja Batista. A Igreja Batista também é uma igreja também reconhecida aí, a sua doutrina é uma doutrina boa. Essas igrejas, a Batista, por exemplo, a Assembleia de Deus, deve ter outras, mas que eu lembro agora são essas duas. Um exemplo: se você for batizado numa igreja dessa e você vir para a Igreja Católica, você não precisa ser batizado na Igreja Católica. Você não precisa. Porque lá você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, você não precisa e você não pode ser batizado na Igreja Católica. Por quê? Uma vez que você já foi batizado, você não pode ser rebatizado. Entendeu? Você já foi batizado. O rebatizamento se chama blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Então, se eu fui batizado, eu já fui batizado. Eu não posso ser rebatizado. Não existe rebatizamento. Tá? Então, o que acontece? Quando uma pessoa que é de uma igreja dessa e ela se converte ao catolicismo, na Igreja Católica ela vai fazer o que? O crisma. Ela vai trazer ali um comprovante lá da igreja, que ela foi batizada, e ela vai fazer o crisma, que é a confirmação do batismo dela, na Igreja Católica. É isso que ela vai fazer. Não é... Sabe? Quando a gente vê católicos que saem da nossa igreja e vão para outras igrejas, eles querem batizar a pessoa na igreja deles. Não, você não pode. Uma vez batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acabou. Pai, Filho e Espírito Santo, você é de Deus, graças a Deus, glória a Deus, e fechou. Não precisa ser rebatizado. Tá? Então, basicamente, temos outras seitas que aí já entram do lado do satanismo. Temos algumas seitas que não são, entenda a palavra que eu vou dizer, tudo bem? Que não são satânicas, mas também não vêm de Deus. O que é uma seita satânica? Uma seita satânica é quem cultua e invoca o demônio. Isso é uma seita satânica.
Mas, por exemplo, nós temos o caso da maçonaria, que não é uma seita demoníaca, satânica, mas é uma seita que não é bem vista. Por quê? Porque ela tem muitas coisas obscuras, muito segredo, muito, sabe? Então, isso não é uma coisa que vem do coração de Deus, né? Deus diz que é para colocar a luz em cima da mesa para iluminar tudo, né? Então, quando tem uma situação dessa aí, é um pouco complicado. Mas por que explico isso, a questão do demoníaco, né? Porque às vezes as pessoas confundem, no caso da maçonaria, porque a maçonaria, ela busca fazer o bem. Sim, que ela busca fazer o bem para ela mesma e para os amigos dela e para quem é conhecido dela, mas ela não é uma seita que busca fazer o mal, como no caso de outras religiões ou outras seitas por aí, tá certo? Então eu acho que um resumo das religiões seria isso. Espero que tenha esclarecido um pouco para vocês. Caso não tenha esclarecido, pode me chamar no privado, pode me perguntar no privado. Tem meu telefone aí na página, no canal, tem ali meu telefone. Pode me chamar no privado que eu vou atender vocês com o maior carinho, tá bom? Deus abençoe vocês. E não se esqueça, o mundo de hoje precisa de santos e você pode ser santo ainda hoje. Shalom. Deus abençoe.